Vamos lá, pessoal. Essa aula de vai ser sobre a produção de energia no Brasil. Então, o consumo de energia no Brasil, como é que é dado? Então, a gente sabe que o Brasil ele é um país que ele tem um potencial energético, né, muito grande e ele é bem privilegiado em relação a outros países. Então, aqui a gente tem a possibilidade de aproveitar, né, a energia hidrelétrica gerada pela força da água. A gente também tem a energia da biomassa, então daqueles produtos orgânicos, pode ser de origem vegetal ou animal. A de fonte primária, como por exemplo a produção de petróleo e também o gás natural que vem aumentando no nosso país. Nesse gráfico aqui a gente dá para ver, por exemplo, a evolução da dependência de energia do Brasil, né, a dependência externa de energia. Então, se a gente observar da década de 70, né, até 2010, a gente vem caindo essa dependência, ou seja, cada vez mais nós estamos gerando energia, apesar de não termos ainda energia, né, suficiente. É um país em desenvolvimento, um país emergente e que precisa sempre de novas fontes de energia. E hoje, né, a gente tem que falar sempre as fontes alternativas, essas fontes que vão gerar energia num curto período de tempo, né, diferente das não renováveis que demoram milhões de anos para se formar. Nós temos um gráfico aqui mostrando, por exemplo, né, a oferta de energia do Brasil nas fontes renováveis, comparando com o mundo e com os países da OCDE. Deixa eu observar o Brasil comparado com o mundo, né? A gente utiliza mais energia renovável do que a gente, né, utiliza muito mais energia renovável do que o mundo. Por exemplo, 45% se comparado com o mundo 12%, tá? De não renovável. O CDE, né, não renovável, né, 92% e renovável apenas 7,2%. Logicamente fazendo essa comparação, mas no geral, se a gente fosse falar de um país, como eu já comentei na aula passada, a Alemanha ela é o país que tem a maior quantidade de fonte de energia renovável, né, energia limpa, energia verde, tá? Então, em 2008, o Brasil ele tinha uma dependência de importação de 10% do total de energia consumida no Brasil, e aí a gente vai destacar justamente o gás que vem da Bolívia. Então, o Brasil não é autossuficiente em gás, apesar de está aumentando, né, a jazida de gás no país, mas aí a gente sim ainda depende do gás que vem da Bolívia. Esse gás ele vem através dos gasodutos. E a gente também tem a energia do Paraguai. Vocês lembram que Itaipu é uma usina binacional, que ela é do Brasil e do Paraguai, e os 50% de energia do Paraguai eles não utilizam completamente, então eles acabam vendendo uma parte para o Brasil. Então, além do nosso 50%, a gente utiliza mais uma parte que é comprada do Paraguai. Então, acho que no livro vocês têm um gráfico mais atualizado, né? Então, a gente tem aí o consumo de energia, tá? A segunda fonte. Então, a gente vai ter o petróleo derivado como primeiro lugar. Depois, nós vamos ter aí produtos da cana, né? Já é um caso, uma biomassa. Aí vem hidrelétrica, lenha, que também é uma biomassa, gás natural. E por setor, né? O outro gráfico. Então, a gente tem a indústria, que é o maior, né, público que utiliza essa fonte de energia. Depois a gente tem o transporte. Depois vem o próprio setor energético, também precisa de energia. Aí vem o residencial e vem os outros, agropecuário, comercial, né, e público. Aqui um outro gráfico mostrando também, né, o petróleo derivado ainda em primeiro lugar. Aí nesse aqui a gente tem a hidro, né. Depois nós temos a cana-de-açúcar, madeira, no caso biomassa, gás natural, carvão, urânio e outras fontes. Falando um pouco do petróleo, né? Então, no Brasil, o primeiro poço de petróleo que nós vemos, né, foi perfurado em 1938 e foi, né, no bairro, né, na periferia de Salvador, né, no bairro Lobato, na periferia de Salvador, e que é uma região, né, justamente do Recôncavo Baiano, que é uma bacia sedimentar. E aí, nesse ano, né, o governo vai criar o Conselho Nacional do Petróleo, né, o CNPq, que é justamente para planejar, organizar, fiscalizar o setor petrolífero no país. Bom lembrar que esse petróleo, né, foi justamente na gestão do Getúlio Vargas, tá? E observe esse sinal que o Getúlio fez aí com a mão melada de petróleo,
Quando foi 2006, né, que a Petrobras se tornou autossuficiente, o Lula, né, ele fez esse mesmo gesto aí, melhorou a mão com o petróleo, né, lembrando, fazendo referência ao Getúlio Vargas, que é considerado o primeiro grande presidente do país. Então, Getúlio Vargas, em 1953, criou a Petrobras, tá? Uma grande empresa e ainda, né, uma empresa estatal, sendo que ela tem uma parte privada, né, uma sociedade anônima. E aí a Petrobras, ela, né, instituiu o monopólio, então, ou seja, ela ia tanto fazer a extração, o transporte e o refino. Esse monopólio só vai ser quebrado em 95, já no governo do Fernando Henrique, tá? Onde outras, né, empresas, outros poderão explorar petróleo no país. E aí, ao contrário disso que eles falam, né, que a empresa iria procurar petróleo, onde se achasse, né, beleza, se não achasse, também não teria problema. Então, em 1913 a gente teve a crise do petróleo e com isso fez o país aumentar, né, a produção em 14%. Então, sempre que tem uma crise, vai ter alguma coisa positiva também. No gráfico nós temos aí, né, o comparativo de lenha, carvão mineral, né, hidráulica, derivado da cana e outros. Ainda bem que, como a gente falou, né, o monopólio foi quebrado e aí outras empresas privadas, tanto nacional como estrangeira, puderam começar a explorar petróleo. Com isso foi criado, né, em 97, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E qual o papel, né, dessa ANP? O papel é justamente regular, contratar e fiscalizar as atividades ligadas ao petróleo e ao gás. Então, vamos observar se não está tendo um valor abusivo, por exemplo, um valor acima da inflação ou abaixo da inflação demais. Então, ela que vai fazer toda essa fiscalização, tá, relacionada ao gás e ao petróleo no país. A agência reguladora. Então, o Brasil, né, as refinarias de petróleo de 2010. Então, nós tínhamos aí, né, essas verdinhas são as refinarias particulares são as vermelhas, está aparecendo apenas duas aí, e a capacidade instalada, né. Então, a gente vai observar que a maior parte fica justamente no Rio, né, fica no Rio de Janeiro, aliás, Duque de Caxias Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Depois nós temos aí também Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, né? Onde estão as maiores quantidades. Então, para economizar, né, os gastos com transporte, o petróleo ele é justamente preferencialmente refinado junto aos centros industriais, ou seja, próximo de onde está a extração. E, logicamente, também dos grandes centros, onde vai ter os maiores consumidores. Então, em 2009, a Petrobras possui 15 refinarias, essas 15, 11 eram no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma no Japão e duas na Argentina. E é o que faz com que a Petrobras seja, né, uma multinacional, né, gente? Uma multinacional brasileira que está também em outros países. Então, a eliminação da dependência em relação ao exterior, ela vai resultar no aumento da produção interna, né, nas últimas décadas, desde a descoberta do pré-sal. Então, a gente vai lembrar lá do gráfico que a gente viu, que a dependência, ela vai caindo, né, com o tempo. E justamente essas crises vão fazer aumentar essa produção. Então, nesse gráfico aqui, né, então de 74 a 2010, então novamente a gente vendo ele vai caindo. Quando chega em 2006, né, falando do petróleo, nós passamos a ser autossuficiente. Então, caiu, né, nós deixamos de depender, né, do petróleo estrangeiro. Então, a bacia sedimentar, né, do campo, ela tem 11 mil quilômetros quadrados e vai desde o Espírito Santo até o Rio de Janeiro. Então, a bacia de Campos é a maior bacia de petróleo, né, do país. Então, tem mais reserva de petróleo, né, os campos de Albacora, né, Marlin e Barracuda, que estão mais ou menos a 800 metros em águas profundas. Bom lembrar também que o Brasil ele é líder, tá, em extração de petróleo em oceano. Então, o Brasil ensinou muito disso para outros países, né? Então, a gente não dá valor, mas o Brasil ele é líder em explorar petróleo em alto mar. Então, no continente, a área mais importante é, né, Mossoró e também, né, no Recôncavo Baiano. Então, Mossoró, que é Rio Grande do Norte, é o local aqui no continente que tem a maior quantidade de petróleo, e no Recôncavo Baiano, né, a Bahia. Então, foi descoberta a reserva de Urucu, onde é uma grande reserva de gás natural, que também é usada como fonte de energia, né, o Parque Industrial da Zona Franca de Manaus.
tá? Então, na região lá do Amazonas. Então, em 2008, a Petrobras ela vai anunciar, né, a descoberta da reserva de petróleo e gás natural, que está a mais de 100 km de profundidade e 300 km, né, da costa da camada do pré-sal, né, na bacia de Santos. Então, como o nome diz, pré-sal, né, então tem uma camada de sal antes desse petróleo. E a estimativa aí é de 300 bilhões de barris, tá? Então, no mapa aí vocês estão vendo, ó, o gráfico, em toda essa região aí é a região do pré-sal, tá? Para vocês entenderem melhor, nós temos aqui, né, a imagem. Então, observe que aqui tem 2 km, né, de água, lâmina d'água. Lembrando que a pressão hidrostática aqui é muito forte, né, a pressão da água. Então, nós temos aqui 7 km de camada de sal, tá? E só depois vai estar o petróleo junto com o gás, tá? Então, pré-sal, sal e pós-sal. Então, com essa descoberta, né, o Brasil foi falado assim, o passaporte do futuro, né, porque a maior parte dos royalties daqui seriam para a educação e para a saúde, mas que foi mudado, né, no Michel Temer, governo dele. E, gente, para explorar isso aqui foi considerado, né, uma nova ida ao espaço, porque tem que ter toda a tecnologia para vencer toda essa camada, vencer primeiro a pressão da água, que é muito forte, vencer essa quantidade de sal. Tem que ser um material ao mesmo tempo resistente e leve. Não pode haver vazamento, porque se haver vazamento vai comprometer a vida marinha, né, a poluição, então o desastre ambiental seria imenso. Então é considerado um grande desafio. Mas que parte disso, né, já está sendo feito, né? Algumas pesquisas brasileiras já estão conseguindo explorar esse pré-sal, tá? Não completamente ainda, mas já estão explorando, tá? Então ela fica mais ou menos isso, a 8 km, 7 a 8 km, né, embaixo dessa camada de sal. Essa imagem no livro de vocês. Então a gente tem um gráfico, acho que no livro também está mais atualizado, mas não vai mudar muito. Então em 1970, a maior extração de petróleo era em solo, né? Enquanto que apenas 5% era no oceano. Já em 2010 e atualmente, 91% é explorado em alto mar, né, e apenas 9% no continente. Então predomina a extração em alto mar, na plataforma continental do Oceano Atlântico. O Rio de Janeiro é o maior estado da maior produção, justamente onde está a bacia de Campos. Nós temos aí a produção de petróleo bruto, então por estado, né? Então, mas já falou, o Rio de Janeiro é o estado que tem a maior produção, tá? Quase 80%. Depois vem o Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Amazonas e outros. No Maranhão nós temos petróleo? Sim, nós temos petróleo na região de Barreirinhas, mas a exploração não é viável, porque a estimativa é de apenas 50 anos, então isso é considerado pouco e acabaria destruindo, né, aquelas belezas naturais. Saindo do petróleo, vamos para o gás. Então, o gás natural, né, é a fonte de energia que mais cresce. Então, de 98 a 2008, né, passou de 3,7% para 10%. No Rio de Janeiro também é o maior produtor, seguido do Amazonas e uma parcela que vem da Bolívia, como a gente falou, né? Então esse petróleo ele vem através dos gasodutos. Então o gás natural vem substituindo o GLP, que é o gás de cozinha, tá? E o óleo diesel na indústria de gasolina e transporte. Então no Rio de Janeiro é muito comum, aliás, todos os taxistas lá, eles utilizam o gás. Então são cilindros que são colocados, né, nos carros para poder movimentar. Então também sai mais barato, né, para eles. Então a produção por estado. Então Rio de Janeiro também é o maior produtor de gás, 44%. Aí vem o Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo, né, e outros. A produção total é de 22 milhões de metros cúbicos. Carvão. Então o carvão encontrado no Brasil, né, ele tem uma fase menos avançada de transformação geológica. Então, não é usado na siderúrgica devido ao alto teor de enxofre e a queima libera menos energia. Então, um carvão, né? Vocês lembram que ele leva milhões de anos para se formar, são também restos que vão ser decompostos. Ele vai formar, né? Ele vai formar uma parte sólida, né? E aí ele tem um alto poder calorífico. No caso do Brasil,
né? Ele, se não tem um alto poder calorífico, ele tem muito enxofre, então libera menos energia, tá? A região do carvão no país fica justamente na região sul. Então a gente tem a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Então vocês estão vendo aí essa área lilás são as áreas de ocorrência e as áreas aí desse ciclo é onde tem a maior quantidade. Então na imagem aqui na tabela a gente vai ver, né? As usinas charqueadas, estamos aí, Figueira, José Lacerda, 1, 2, 3, 4, Presidente Médio e João Jerônimo. A potência em quilowatts de cada um e os municípios com os estados, né, de cada um. Dados de 2008. Então, o Brasil, o consumo de carvão mineral ele é apenas 0,4% do total mundial. Em 2008, 60% do carvão consumido era importado, ou seja, se comprava de fora, e 38% era produzido internamente. 33% da produção nacional é usada em termoelétrica, então por isso que quando a gente fala nas termoelétricas, né, ninguém quer, porque a maior parte do combustível utilizado é o carvão e libera grande quantidade de dióxido de carbono. Hoje também já é utilizado o bagaço da cana, né, a biomassa, já como reaproveitamento, e também hoje a gente utiliza o gás, que é menos poluente, o gás natural. Então, além das termoelétricas, ele é utilizado também indústria de celulose, cerâmica, cimento, né, e carboquímica. Santa Catarina, 40% do carvão, né, é energético e 100% é metalúrgico. No Rio Grande do Sul, 50% do carvão é energético. Paraná, 1% total do carvão que é produzido. Vamos falar de energia elétrica. Pessoal, se eu estiver muito rápido, mas depois a gente vai comentar lá no Escape. Então, né, a oferta de energia elétrica. Então a gente tem aí a hidráulica, né, no país a maior parte, 74%. Então a maior quantidade de energia que nós temos é a hidrelétrica. Nós temos alguma parte gerada pelo gás natural, uma importação aí vem lá da usina, né, de Itaipu, a biomassa, derivado de petróleo, nuclear, porcentagem aí. Então, em 2008, né, o Brasil ele tinha 1.760 usinas em produção de energia elétrica. A capacidade era de 104.816 megawatts. Então, ao todo, 706 hidrelétricas, 1.042 térmicas. Lembrando que quando as térmicas são ligadas, a bandeira vermelha, né, é acionada de energia, a gente vai pagar mais caro. E, geralmente, as termoelétricas são ligadas quando está chovendo pouco e os reservatórios estão com nível baixo. Usinas eólicas no Ceará e Rio Grande do Sul, né? Em 2008 tinham 17 usinas, então isso representa 0,3% ou 236 megawatts, né, de eletricidade no país. Previsão, né, de 50 projetos de usinas eólicas e tinha 22 usinas em construção em 2008. Então o Brasil ele tem potencial, né, de usina eólica, nós temos um grande litoral, que é a região que venta bastante. Além disso, também nós temos hoje as usinas, as fazendas eólicas, né? Vocês viram lá a primeira imagem. Geralmente em alguns locais eles colocam, né, os cataventos para gerar energia eólica. Então aqui nós temos um quadro mostrando aí as potências, né, das usinas hidrelétricas. A maior quantidade delas estão no sudeste, no centro-oeste do país. E aí tem a potência, né, pelas cores. Então na cor mais forte, amarela, é onde tem a maior produção. Tá? Mais de 10 milhões de quilowatts. Então, as usinas hidrelétricas por classe de potência. Então, o sistema de transmissão de energia elétrica, né? Até pouco tempo, essas linhas elétricas não eram interligadas, né? Cada região tinha o seu sistema e elas não eram interligadas. Só em 2009, quando vai acontecer um apagão, que vão resolver interligar, porque quando hoje uma região ficar sem energia, uma outra pode enviar. Então, desde a crise de 2001, vocês acreditam que estavam nascendo ou não tinham nascido ainda. Então, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e outros órgãos passaram a incentivar a instalação de usinas termoelétricas, uma vez que a produção era pela queima de gás natural, que é menos poluente, como eu falei. Então, hoje já se utiliza o gás nas termoelétricas ao invés do carvão.
E a gente teve, né, uma crise em 2001 e um apagão em 2009, né? Qual foram os fatores disso? Então, em 2001, né, os reservatórios no Sudeste não estavam, né, aumentando, né, houve pouca chuva e também não houve construção de novas hidrelétricas, tá? E também não aumentou as linhas de transmissão, né, do país. Então, isso era um dos motivos. Na segunda metade da década de 80, o Brasil investiu muito pouco na construção de hidrelétricas. E aí a gente vê lá, lembra da década perdida que a gente estudou? Né? Aumentou o consumo de energia elétrica, então o país está se desenvolvendo, as pessoas consumindo mais produtos eletrônicos, elétricos, então com isso aumentou o consumo. Baixou o nível de reservatório, devido, eu falei, né, pouca chuva. E em 2009 nós tivemos um apagão, né, que deixou 18 estados sem energia, né, paralisou trem, metrô, elevador, sinal de trânsito. Teve gente que ficou preso 18 horas no elevador, né, dentro do metrô, porque houve um apagão em vários estados, tá, do país. A partir daí resolveram interligar os sistemas elétricos do país, né, todas as regiões. Então essa imagem vocês devem lembrar que é Itaipu. Mostrando aqui um pouco, né, do gasoduto, como é que é transportado. Então ele vem lá da Bolívia, né? E aí faz todo esse processo aí que vocês estão vendo. Então amarelo é em estudo, né? Os vermelhos em operação. Vocês já viram. E aí vamos falar dos bios, né? Biocombustível. Então são derivados de biomassa, como a cana, oleaginosas, madeiras e outra matéria orgânica. Então em 2008 a biomassa foi a segunda principal fonte de energia do Brasil, com 31%. Lá na matriz energética, ficando atrás só do petróleo e seus derivados. Então a biomassa é tudo aquilo que já foi vivo, né? Que é orgânico. Pode ser tanto animal como vegetal. O Brasil utiliza principalmente, né, a lenha, o bagaço da cana e os óleos, né? E que vem justamente o biodiesel. Então a gente tem observado aí o aumento, né, na produção de biodiesel no Brasil. Então, em 2008 era mais de 1 milhão, tá, de metros cúbicos. Em 2006 era 69 mil metros cúbicos, 2008 1 milhão, 2010 2 milhões, né, de metros cúbicos de biodiesel. O álcool e etanol, ou etanol. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer, né, criar um biocombustível, que no caso foi o etanol. Então justamente com a crise do petróleo, né, então se criou em 14 de novembro de 75, né, o Programa Nacional do Álcool, né, ou Pró-Álcool. E aí que era justamente para introduzir a mistura da gasolina a álcool, né, na fabricação de veículos movidos a etanol. Então começaram a se fabricar carros para ser movido a álcool. Então ele é uma fonte de energia eficiente, o programa foi implantado numa escala nacional, mas a produção apresentava maiores custos, havendo necessidade, né, de subsídio, né, o governo teria que dar descontos. Então a gente tem um gráfico mostrando, né, a produção do álcool através dos anos. Então a gente observa que só vai aumentando. E hoje, né, em 2010, mais recente, a gente tem mais de 28 bilhões de litros, né, de álcool combustível. Falando um pouco do transporte de carga, né, esse transporte de carga também utilizam, né, fonte de energia. Então, nós temos o rodoviário, que é o transporte principal, nosso modal, né. Depois nós temos o ferroviário, depois a gente tem o aquaviário e o dutoviário. Nessa imagem aqui a gente vai observar, né, que no modal de transporte de carga a gente tem o rodoviário, que é o principal, nas carretas que fazem. Não é mais adequado, a gente já comentou isso, o Brasil deveria ter utilizado o sistema ferroviário. O ferroviário corresponde a apenas 24%, o aquaviário 13%, o aeroviário 0,3% e o dutoviário 3,7%. Os dutoviários são os oleodutos ou gasodutos, tá? E a gente tem a comparação, né? Por exemplo, de todos os tramos de transporte, o que mais conseguiria levar material seria, né, o transporte
é aquaviário e seria o mais barato de todos. Porém, nós não temos linhas hidroviárias suficientes, né? A maior parte está na região norte. Então, por exemplo, uma barcaça ela corresponde a 1.500 toneladas. Um comboio de 12 barcaças corresponde a 12.000 toneladas. O vagão de um trem cabe 100 toneladas. 60 vagões, 5.000 toneladas. E uma carreta apenas 26.000 toneladas. Então, lá embaixo, uma barcaça, né, é a mesma coisa que 15 vagões e que é a mesma coisa que 58 carretas, tá? Então, para a gente, o mais viável seria o transporte ferroviário, né? Seria mais em conta, levaria uma grande quantidade de material. Valeu, gente. Nós vamos comentar isso agora lá no Skype, tirar as dúvidas, beleza? Obrigado.